Para encaminhar a matéria, concedo a palavra à deputada Beatriz Cerqueira. Você leu os dois? Presidente, boa tarde aos colegas parlamentares nessa retomada das atividades, dos trabalhos da Comissão de Administração Pública. Presidente, também quero fazer um cumprimento muito especial a todos que nos acompanham, lamentavelmente não de forma presencial, porque a pandemia impede que isso aconteça, mas pelas redes sociais, pelo processo remoto que nós estamos vivenciando. Presidente, eu apresentei esse requerimento para retirada de pauta do projeto de lei complementar 46 de 2020, pelos motivos que eu espero, no tempo regimental, abordar e trazer aqui aos colegas parlamentares, contando e pedindo o voto para que o projeto seja retirado de pauta. O contexto em que esse projeto de lei complementar foi apresentado é um contexto de uma pandemia, no caso de Minas Gerais, com mais de 1.100 pessoas mortas, Minas Gerais que não tem testagem, portanto, não tem um diagnóstico real da pandemia no estado, uma situação em que o nosso estado teve um aumento de doenças respiratórias de mais de 800%, comparando o mesmo período do ano passado para 2020. Então, é um contexto de pandemia em que o foco do governo e da própria Assembleia Legislativa deveria ser a garantia da vida. E nessa garantia da vida, os servidores públicos têm papel central nesse momento. São servidores públicos que continuam trabalhando em várias funções que não podem realizá-las remotamente, não pode ser pelo teletrabalho. Vários servidores colocando a sua vida em risco no enfrentamento à pandemia, notadamente os servidores da saúde, servidores da segurança pública, os servidores da educação, que parte tem realizado atividades presenciais. Então, o contexto importaria que nós nos preocupássemos com a vida, com a preservação da vida, e não com uma matéria que vai retirar direitos, que vai prejudicar esses servidores, e o momento exatamente da pandemia é um momento de isolamento. Então, nós temos um impedimento para a realização de reuniões e assembleias sindicais presenciais, impossibilidade de realização de debates, de audiências públicas presenciais, impossibilidade do contato pessoal dos dirigentes e servidores com os deputados. Não é possível entrar aqui na Assembleia Legislativa para ir no gabinete de qualquer deputado. A manifestação do lado de fora da Assembleia, o qual eu quero cumprimentar o Sinjus e o Sindiut, é uma manifestação simbólica, com cruzes simbolizando a morte antes da aposentadoria e manifestações por cartazes. Esse momento nos exigiria que essa matéria não estivesse pautada na Assembleia Legislativa. A urgência que o governo argumenta, nós já dissemos várias vezes que é uma urgência para, especificamente, votação de alíquotas das previdências próprias de estados e municípios, que é a portaria 1348. Então, o momento exige que nós estivéssemos cuidando da vida, que nós estivéssemos fazendo enfrentamento a essa pandemia e também cuidando dos nossos servidores públicos que estão, muitos presencialmente, mas tantos outros de forma remota, garantindo o funcionamento do Estado no momento de tanta excepcionalidade. Bem, é uma reforma muito ampla, diferente da determinação da portaria 1348, que diz respeito à alíquota, é uma reforma que traz muitas alterações, inicialmente com mudanças nas relações sindicais, reforma administrativa e alteração do estatuto. Essas questões foram retiradas momentaneamente, mas a reforma da Previdência Ampla e o desmonte do IPSENG
permanecem. Então, o governo envia uma reforma sabendo que a sua tramitação se daria sem possibilidade de discussão ampla com a sociedade. Eu tenho visto muito a comparação de 21 milhões de mineiros versus 300 mil servidores, como se fosse possível contrapor um ao outro, como se esses 300 mil servidores não fizessem parte dos 21 milhões de mineiros e mineiras, e, portanto, parte da sociedade, parte interessada, e me espanta muito, nessa tentativa de colocar em contradição 21 milhões versus 300 mil, não querer o debate com os 21 milhões de mineiros, porque todos estão alijados do processo de discussão, não apenas os servidores públicos, não apenas as suas entidades representativas, mas toda a sociedade não tem condições de fazer um acompanhamento desse processo em função das condições que nós estamos enfrentando. Bem, nos espanta também a diferença de alíquotas que o governo apresenta. O governo argumenta, obrigada, o governo argumenta que está apresentando a reforma nos moldes da reforma feita a nível federal, mas não copiou as alíquotas. Se ele copiasse as alíquotas, nós teríamos um projeto de lei complementar iniciando a discussão com 7,5%. O governo inicia com 13%. 13% nos salários mais baixos, 13% nas aposentadorias e pensões de valores mais baixos, o que significa que todos os servidores serão atingidos por essa reforma, tendo uma redução de salário. Mas, em contrapartida, o governo não apresentou o que justificasse essa dinâmica de alíquotas. Por que ele começou com 13, não começou com 7,5? Por que ele está taxando de uma forma absurda, na minha avaliação, as pessoas com salários menores, que a partir de R$ 1.040 acontece a taxação, seja servidor da ativa, seja aposentados ou pensionistas? Enfim, é uma reforma com uma característica muito clara. Constitui um objetivo fiscal. A reforma tem objetivo fiscal: reduzir gastos. Não tem objetivo de melhorar o sistema, ampliar cobertura, resolver injustiças ou combater desigualdades. Essa não é uma reforma que combate as desigualdades. Eu já tive a oportunidade de debater na comissão, de apresentar uma questão de ordem na Comissão de Constituição e Justiça, e lá eu dizia: se o governo vê algum privilégio, ele tem que combater o privilégio. Ele não tem que atacar os servidores que ganham menos, que é o que está acontecendo com a mudança imediata de uma alíquota de 11% para 13% e com a taxação de aposentados e pensionistas que já têm salários baixos, que terão parte dos seus salários confiscados. Porque, no final, é isso que vai acontecer. O servidor vai ter um percentual do seu salário retirado todo mês. Não há estudos demonstrando que esse processo garantirá qualquer equilíbrio fiscal. Esse debate de déficit, trazido muito bem pelo deputado professor Clayton, na primeira parte dos nossos trabalhos, é inclusive um debate questionável, se Previdência Social é um lugar de déficit ou se é uma despesa de pessoal, mas sequer este debate nós vamos conseguir fazer na Assembleia Legislativa. Nenhuma audiência pública foi realizada e nós podemos correr o risco de ter a segunda comissão aprovando um projeto de lei complementar sem uma única audiência pública. E esse é o outro motivo pelo qual este projeto precisa ser retirado de tramitação, precisa ser retirado da pauta. Não teve conversa, nem diálogo, nem discussão com nenhuma entidade representativa dos servidores públicos. Nós estamos avançando a tramitação de um projeto sem que nenhum debate tenha sido feito em nenhuma comissão. Muitas vezes, assuntos que não estão na comissão, como eu já vi em comissão que quis puxar para si pautas da educação, realizava audiência pública, mesmo sem a matéria estar na comissão, mesmo não sendo a comissão pertinente para a discussão de temas relacionados à educação. Então, a ousadia, às vezes, de chamar para si temas que não são da comissão para o debate em audiências públicas, não se teve essa coerência para fazer um processo de debate mínimo,
antes da tramitação do projeto de lei complementar. Então, por essas razões, presidente, eu peço o apoio dos colegas da Comissão de Administração Pública para que este projeto de lei complementar 46 seja retirado da pauta. Não há o que justifique essa celeridade, essa rapidez em se tratando de matéria tão complexa com todos os envolvidos, sejam eles servidores ou sociedade em geral, sem a condição de participar do processo legislativo, que é o que justifica ser uma casa legislativa, que é a participação popular.